Saudar a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Estamos nesse 5º dia da campanha. Graças ao nome do Senhor Jesus, Deus tem nos dado palavras, Deus tem nos dado forças, Deus tem nos ajudado, irmãos, para lutarmos aqui juntos. Lutarmos contra este mal chamado depressão. E pelo nome do Senhor Jesus, essa palavra vai frutificar na minha e na tua vida. Nós vamos aprender por meio da palavra do Senhor, e esta palavra ela vai ser vida para nós e para aqueles a quais o Senhor nos levar para levar a sua palavra. Aleluia. No primeiro dia da campanha, irmãos, nós falamos sobre motivação. No segundo, nós falamos sobre superar os preconceitos, porque muitos são os preconceitos que impedem as pessoas de buscarem por ajuda ou por reconhecer o seu problema. No terceiro dia, nós falamos da mágoa, como a mágoa ela é uma aliada forte da depressão, para trazer, causar ou para piorar o estado depressivo. E por último, no último culto, nós falamos sobre os pensamentos. Falamos sobre a forma que nós pensamos de nós mesmos e como que temos que ter o pensamento renovado e transformado por Deus. Pensar naquilo que é bom, pensar naquilo que é agradável, pensar no que a palavra nos diz para podermos ter uma vida saudável. E hoje, irmãos, o título da mensagem de hoje é Mudando minha linguagem corporal para vencer a depressão. Então, em nome do Senhor Jesus, hoje nós vamos aprender uma coisa que parece que é simples, mas eu quero te declarar hoje, eu quero te dizer que o teu corpo fala, e a forma que o teu corpo fala, ele se comunica contigo, ele muda o teu estado emocional. Vamos abrir nossas Bíblias, por gentileza, em Gênesis capítulo 4. Eu vou estar lendo a partir do versículo 5. Hoje estaremos falando de um homem chamado Caim. Um homem a qual deixou tamanha ira entrar no seu coração que matou o seu irmão. Um homem a qual foi avisado por Deus, mas não deu crédito nem ouvido ao conselho do Senhor. Mas antes, deixou que aquele mal que estivesse no seu coração dominasse totalmente a sua vida. Os irmãos encontraram? Amém. Gênesis capítulo 4, a partir do versículo 5, diz assim a palavra do Senhor: Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Aleluia. Os irmãos podem sentar, aplaudindo e glorificando o nome do Senhor Jesus, que é digno de toda honra, toda glória, louvor e adoração. Irmãos, vamos pensar primeiramente numa coisa antes de nós começarmos esta mensagem. Eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. O teu corpo fala? O corpo fala, irmãos? Sim ou não? Os irmãos acham que o corpo fala? O corpo fala. Eu vou te dar alguns exemplos aqui simples de como o teu corpo fala. Primeiramente, vamos entender o que é linguagem. Quando nós pensamos que alguém fala, nós pensamos de uma voz que sai da sua boca. Mas não a forma de falar, a forma de linguagem não é somente auditível, não é somente as palavras que saem da nossa boca. Quer ver um exemplo? Eu vou fazer aqui algumas coisas e os irmãos me respondem o que eu estou querendo dizer. O que eu falei? Falei alto. Tudo bem? Tudo bom? Tudo bem? Legal? Céu. Né? Olha para cima. Olhe para baixo. Não. Olha que coisa interessante. Então, eu falei com os irmãos, eu transmiti uma mensagem
Os irmãos receberam e entenderam o que eu queria dizer? Então interessante. Então eu já comecei a ver que que não é somente a fala, a única forma de linguagem, que eu posso falar através de gestos, eu posso falar através de sinais. E hoje nós vamos estar aprendendo que o nosso corpo, ele fala não somente com as pessoas, mas o nosso corpo também fala com nós mesmos. Isso é uma coisa muito interessante, irmãos. Além do nosso corpo falar com outras pessoas, também existe um diálogo interno entre o corpo e a alma. Olha só uma coisa interessante. Existe um diálogo interno. Existe um diálogo do teu corpo com a tua alma. Da onde vem o teu desejo? Aonde os teus desejos, aonde a tua alma, ela influencia e transforma a tua linguagem corporal. Assim como a forma que tu se comporta também muda o estado da tua alma. Há uma correlação, há uma conversa. A alma e o corpo, ele se relacionam, e da forma que o corpo se expressa, ele está expressando aquilo que a alma está sentindo, ou então pela forma que o corpo se expressa, ele passa a determinar o que a alma vai sentir a partir daquele momento. Que isso, pastor? Calma que nós vamos entender essa mensagem. Quando o corpo fala, nós nos deparamos com duas situações. Preste atenção nisso. Quando o teu corpo está falando contigo, nós nos deparamos com duas situações. Primeiro, ou o teu corpo está dizendo, está expressando, externando aquilo que a tua alma está sentindo no interior, ou o teu corpo estará determinando aquilo que você quer que a sua alma sinta. Então, no momento que o seu corpo expressa, ele só entra em duas situações. Ou está expressando, mostrando o que está sentindo, ou está determinando, eu vou sentir isso. Como assim, pastor? Quando você está triste, você fica com o semblante abatido. Mas muitas vezes você está triste com o semblante abatido, aí você toma uma decisão na sua vida, e você diz, eu não vou permanecer triste. Você respira fundo, muda o teu semblante, lava o teu rosto, abre um sorriso, mesmo estando triste. Aí você começa a perceber uma coisa interessante. O estado da sua alma é de tristeza, mas agora pelo teu corpo tu deu uma ordem para a tua alma e disse, olha, a minha alma está sentindo triste, mas você mudou o seu semblante. E por você ter mudado o teu semblante, você começa a mudar também o estado e o sentimento da tua alma. E uma coisa também muito interessante, irmãos, que há alguém que está mediando esta conversa. Há alguém que está ali no meio. Quem é que está no meio dessa conversa entre o corpo e a alma? Quem é que dá os comandos para o nosso corpo? Quem é que determina como nós vamos fazer? A minha mão está se mexendo aqui agora. Por que a minha mão se mexe? Porque o meu cérebro, ele está mandando que a minha mão se movimente. O meu cérebro está determinando que essas palavras sairão da minha boca. Então, irmãos, entre o relacionamento, entre a conversa, as informações do corpo e da alma, o cérebro, ele é esse mediador. E hoje nós estaremos falando sobre essas coisas aqui nessa mensagem. Deus observou que o semblante de Caim não conseguia esconder o sentimento da sua alma. Ou ainda pior, refletia diretamente os sentimentos de sua alma e seu grande conflito interior. Então Deus olhou para Caim. Olha só que coisa interessante, irmãos. O que Deus fez aqui com Caim? Deus não teve uma revelação sobrenatural para falar o que Caim estava sentindo. Deus fez uma leitura corporal na vida de Caim e perguntou a Caim, Caim, por que desfigurou o teu semblante? Então Deus
olhou para a fisionomia de Caim, viu que o semblante dele tinha sido desfigurado por causa da tristeza e da amargura no seu coração, e Deus agora diz: não é certo que se tu fizeres o bem, também serás aceito? Então, diante da fisionomia de Caim, Deus conseguiu ver que Caim estava triste, porque ficou com seu coração aflito e amargurado, porque Deus aceitou a oferta de Abel, mas não aceitou a oferta de Caim. Diante daquilo, Deus disse para Caim: olha, Caim, toma uma atitude. Muda esse desejo do teu coração, porque o pecado está na porta batendo. Mas se tu não dominar sobre esse desejo pecaminoso vai te dominar. Isso é lindo, irmãos, é muito interessante quando nós olhamos para essa passagem, que Deus aqui não está utilizando de nenhum de seus atributos sobrenaturais. Ele simplesmente olha para Caim, vê que o semblante dele descaiu e começa ali a dizer o que estava passando na vida de Caim. Por quê, irmãos? Porque o nosso corpo fala. Quantas vezes você está irritado e alguém te olha, tu está irritado. Quantas vezes você está triste, uma pessoa olha, e muitas vezes até te pergunta: é tristeza ou é cansaço? Porque às vezes se confunde uma coisa com a outra, mas porque o teu corpo está todo o tempo falando. Por isso que quando uma pessoa ela começa a conviver contigo muito tempo, ela te conhece no olhar. Ela conhece o teu jeito, mesmo que muitas vezes tu tente esconder, mas ela conhece. Ela começa a ver e entender a forma que você reage, a forma que você pega nas coisas, a forma que você olha, a forma que você anda. E as pessoas vão conhecendo uma às outras por esta linguagem corporal. Então, diante dessa mensagem hoje, irmãos, nós vamos aprender que o nosso corpo fala. Segundo, de que forma ele fala. Terceiro, qual a influência que esta linguagem exerce sobre a nossa vida. E quarto, também estaremos aprendendo quais as atitudes que temos que tomar para mudá-las. Primeiramente, vamos falar agora sobre o nosso corpo. O nosso corpo fala. Quem é o meu corpo e por que ele fala? Alguém já parou para se perguntar: o que é o meu corpo? O que é a minha essência? O que eu tenho nessa vida? Então hoje nós vamos estar entendendo, irmãos, o que é o nosso corpo. Mas diante dessa mensagem eu quero que você entenda, principalmente a pessoa que ela é depressiva. Irmãos, o corpo, ele vai falar demais. Ele vai começar a se expressar, ele vai começar a comunicar, ele vai começar a mostrar que algo não está certo na sua vida. Então é importante que nós venhamos entender, conhecer o que é o nosso corpo, como que ele funciona, o que aconteceu com o nosso corpo depois do pecado, como que Deus nos criou e desejava que nós fôssemos. O que é o nosso corpo? Em primeiro lugar, irmãos, para que nós possamos entender o que é o nosso corpo, nós vamos ter que falar hoje uma coisa chamada de tricotomia do homem. Os irmãos já ouviram isso? O que isso quer dizer, pastor? Quer dizer que o homem, ele é único, mas ao mesmo tempo são três coisas diferentes. O homem é corpo, é alma e espírito. Isto forma a essência do homem. Uma coisa bem interessante quando a gente olha para a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que Deus nos fez a sua imagem e semelhança, e quando nós olhamos para Deus, vemos que Deus é Pai, é Filho e Espírito Santo. Que coincidência maravilhosa, né? Se eu posso ser um pouco ingênuo e chamar de coincidência, olhar para o homem que foi formado corpo, alma e espírito. E cada um tem a sua função específica. Então, irmãos, o que é o nosso corpo? O nosso corpo, eu vou estar lendo aqui 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Vamos estar vendo o que diz a palavra do Senhor a esse respeito. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, diz assim a palavra do Senhor: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo,
e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha uma coisa interessante que a palavra está dizendo aqui. E todo o vosso, aí a Bíblia faz uma divisão. Todo o vosso, ele está dizendo do homem, mas está dizendo todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis. Que coisa interessante, irmãos, quando nós começamos a ver isso na palavra do Senhor. Vamos ver Hebreus capítulo 4, versículo 12, ele também vai falar algo bem interessante. Diz assim a palavra do Senhor, Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito. Pronto. Só até aqui esse versículo. Olha só que coisa interessante. Nós já olhamos para a palavra de Deus e encontramos respaldo para dividir o homem em corpo, alma e espírito. E a palavra ainda reafirma quando nós vamos em Hebreus, e a palavra de Deus diz que a sua palavra é como espada alguma de 2 gumes, que vai até onde? A divisão da alma e do espírito. Que coisa maravilhosa, irmãos. Então diga comigo nessa noite, o homem é corpo, alma e espírito. Então, irmão, nós temos que entender essas coisas para que nós possamos entender o que o nosso corpo fala e por que ele fala. Então vamos entender primeiramente o que é o corpo. O corpo é como se fosse a capa. O corpo é como se fosse o invólucro. O corpo é como se fosse a porção exterior daquilo que é interior. O nosso corpo, irmãos, ele é o que vai manifestar a essência do nosso espírito, juntamente com todos os sentimentos e atitudes de nossa alma. A nossa alma, o que é a nossa alma, pastor? A palavra de Deus, ela vai dizer que Deus ele fez os animais como alma viventes. Mas ao homem Deus deu algo diferente que o diferencia de toda a sua criação que tem vida, de toda a sua criação que tem fôlego. Deus deu algo ao homem que é diferente, que foi o espírito. A alma, o que é a alma, pastor? A alma é da onde vem as emoções, os pensamentos, os sentimentos. A alma, ele define a essência do homem. A alma, o que o corpo ele vai fazer? O corpo ele vai ser a expressão exterior das atitudes e decisões que tomamos na nossa alma. Os animais, eles têm alma, mas eles não têm espírito. Porque o que é o espírito, pastor? A palavra de Deus, ela vai dizer que todos os animais Deus criou e diz que viva, que exista e passar a existir, mas o homem, ele criou de uma forma diferente. Ele foi lá e formou do barro com as suas mãos, e depois que o homem estava pronto, ele foi e soprou na narina dos homens. O homem, ele tem algo diferente, ele tem um sopro, ele tem algo que vem do próprio Deus, ele tem uma essência do próprio Deus na sua vida. Então, o Espírito, ele é exatamente o que nos torna seres racionais, o que nos torna a imagem e semelhança de Deus, o que nos permite ter o livre-arbítrio, o que nos permite ter uma ligação com Deus. Por isso que a palavra de Deus vai dizer assim, olha, que o Espírito de Deus, ele confirma no nosso espírito, não confirma na alma, não confirma no corpo, mas confirma no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Por isso que todo homem, ele sente um vazio dentro dele, que não pode ser preenchido com nenhuma outra religião, que não pode ser preenchido com um bom casamento, que não pode ser preenchido com bebida, com muito carro, na mandaçaia, mandarai com muito dinheiro. O homem, por mais que ele busque preencher esse vazio, ele não consegue, porque dentro dele, ele tem um
espírito, e esse espírito tem a necessidade de se relacionar com Deus. Esse espírito foi dado ao homem para que ele pudesse ter uma ligação direta com Deus, para que ele pudesse conhecer Deus, entender Deus, conversar com Deus e se relacionar com Ele. Então todo homem tem dentro de si um vazio que é do tamanho de Deus. Alabaxaia Mandacai. Todo homem tem dentro de si um vazio que é do tamanho de Deus, e este vazio só pode ser preenchido por Deus. Isso está onde? No Espírito. Então o homem é corpo, essa parte exterior. O homem é alma, essa parte interior que define cada homem na sua especificidade, que define cada homem na sua individualidade. Mas todo homem também tem um espírito, que todo o homem que tem esse espírito que está no homem é o que torna ele um ser racional, mas acima de tudo isso, liga ele a Deus. Dá a ele o desejo de buscar, conhecer e compreender quem é Deus. Então, diante disso, irmãos, nós vamos aprender aqui com esta palavra. Nós vamos aprender aqui que o corpo, ele fala com o mundo exterior a nós. O corpo, ele vai se comunicar. O corpo, ele vai ser a expressão da sua alma. O que você está sentindo e decidindo na alma, o corpo ele vai expressar essas suas decisões. Ele fala do que estamos sentindo na alma ou do que eu quero que minha alma sinta. Eu quero que você entenda aqui essa parte. A tua alma, ela não vai definir, preste atenção nisso, a tua alma, ela não vai definir tudo que você quer que o teu corpo faça. Isso é uma coisa muito interessante de nós entendermos. Por quê? Principalmente para a pessoa que ela tem depressão. Olha só uma coisa interessante. O que Deus, ele diz ali para Caim: Caim, por que desconfigurou o teu semblante? Por que decaiu o teu semblante? Não é certo? Se tu fizeres o bem, também serás aceito. Agora, olha, Caim, domina este mal que está dentro de você, senão ele te dominará. Que mal estava dentro de Caim? Angústia, rancor, inveja, raiva, ira. Todas essas coisas estavam ali alojadas no coração de Caim. E o seu exterior, a sua fisionomia, ela estava expressando o quê? Ela estava expressando o sentimento da sua alma. Então, peraí, pastor, se ele estava expressando aquilo que ele sentia na alma e era aquilo que a alma estava sentindo, como ele podia mudar aquela atitude? Aí a palavra de Deus vai dizer que o nosso espírito e a nossa carne, ele vai estar ali toda hora numa luta. Nosso espírito e nossa alma vai estar pelejando, vai estar lutando. A minha alma tem desejo de fazer algo, mas o meu espírito, que foi dado por Deus, que me liga a Deus, ele quer que eu faça o que é certo. Ele não quer que eu tome as decisões erradas. Da onde que vem, irmãos, a nossa consciência? Da onde que vem aquela voz interior que diz para o homem: isso está errado, mesmo que ninguém o tenha ensinado? Da onde que vem aquela voz interior que, por mais que o homem tenha aprendido e vivido segundo tudo aquilo que é errado, existe aquela voz interior que diz para o homem: olha, isso que você aprendeu não é certo, essa atitude que você está tomando vai te levar à morte, essa atitude que você está tomando vai te causar dor. Isto não vem da alma, isto vem do espírito. Alabassoriam de comamai. E o espírito, ele fica numa luta constante. Por quê, irmãos? Porque ou nós vamos fazer o desejo da carne, ou nós vamos fazer o desejo do Espírito. O desejo do Espírito é que nós ajamos corretamente. O desejo do Espírito é que a gente faça a vontade de Deus. Enquanto o desejo da nossa carne é fazer simplesmente aquilo que nos satisfaz, porque a nossa carne, ela foi corrompida pelo pecado. Então, diante disso, irmãos, é uma coisa muito interessante quando nós entendemos isso.
Você não precisa viver segundo aquilo que a tua alma está sentindo. Porque me abates, minha alma. Davi por muitas vezes encontrou com a sua alma abatida por causa da tristeza, por causa da angústia, por causa dos males que estavam vindo sobre a sua vida. Mas Davi, ele clamava com certeza que o Senhor iria o salvar. Davi não se entregava ao sentimento da sua alma, porque Davi, ele sabia que existia algo que era mais poderoso. Davi sabia que existia algo que falava mais alto na sua vida, e aquilo não era os sentimentos da sua alma, não eram as decisões da sua alma, mas era o Espírito de Deus que o buscava para ter uma vida de relacionamento com Deus. Era o Espírito de Deus que o direcionava para vencer aquele mal e levar uma vida de qualidade. Então hoje, em nome do Senhor Jesus, se alguém tem sido cometido de tristeza, se alguém tem sido acometido de depressão, se alguém aqui tem sido acometido de mágoa, se alguém aqui tem sido acometido de rancor, você não precisa viver desta forma. Pastor, mas eu não estou sentindo, preste atenção nessa palavra, eu não estou sentindo desejo, eu não estou sentindo vontade de perdoar, eu não estou sentindo, pastor, desejo de sorrir, eu não estou sentindo, pastor, o desejo de mudar minha atitude. Eu e você não somos guiados segundo aquilo que nós sentimos, mas somos guiados segundo aquilo que nós sabemos. Por isso que Deus nos fez seres racionais, porque não somos guiados por instintos, mas somos guiados pela sabedoria do conhecimento, e o conhecimento da palavra de Deus vai nos levar a tomar atitudes que vão ser transformadoras na nossa vida. Então você não precisa tomar uma atitude de depressivo porque está sentindo que lá a tua alma está deprimida. Você não precisa tomar decisões de amargura sabendo que o seu espírito está amargurado, porque no momento que você mudar as tuas atitudes e as tuas decisões e determinar pela fé que você vai agir diferente, Amanda Somanai, o teu cérebro, ele vai mandar uma mensagem para a tua alma e vai dizer: olha, Ele mandou que você mudasse aquilo que você está sentindo. A sua decisão e a sua atitude, ela vai mudar os sentimentos da tua alma. Você não precisa viver dessa forma. Olha, Caim, porque desfigurou o teu semblante. Caim, tu não precisa viver dessa maneira. Caim, arranca essa mágoa do teu coração. Caim, domina sobre este mal, domina sobre este pecado, senão ele vai te dominar. Então hoje, pelo nome do Senhor Jesus, toma as rédeas da tua vida de volta. Domina esta depressão para que ela não te leve à morte. Domine esta mágoa para que ela não te faça viver uma vida amargurada e angustiada. Domina esta tristeza para que tu não venha viver uma vida oprimida, mas que tu tenha dias de alegria. Em nome do Senhor Jesus. Então, de que forma ele fala? Vamos aprender agora de que forma o nosso corpo fala. Se o corpo comunica o que a alma sente, ou comunica com a alma o que ele quer que ela sinta, quem media esse conflito de informação é o cérebro. Eu já falei aqui para os irmãos de que forma que o nosso corpo fala. O nosso corpo, ele recebe uma informação de nosso cérebro para reagir segundo aquilo que a nossa alma está sentindo. Mas pelo Espírito, nós buscamos informações transformadoras para a nossa vida e determinamos ao nosso cérebro que nós não vamos ser guiados pelo desejo da nossa alma, mas vamos ser guiados por fé. E nós mudamos as atitudes do nosso corpo e mandamos o nosso cérebro dar uma ordem para nossa alma: muda os teus sentimentos, porque agora ele decidiu andar de uma forma diferente. Provérbios capítulo 15, versículo 13 diz assim:
O coração contente alegra o semblante. O coração triste deprime o espírito. Olha que coisa interessante. O coração alegre, o coração contente alegra o semblante. Então, se pelo espírito você der uma ordem à tua mente e disser: olha, fala para minha alma que o meu coração é lugar de alegria. Fala para minha alma que o meu coração é lugar de esperança. Fala para minha alma que o meu coração é cheio de Deus. Fala para minha alma que eu não vou ser entregue a esse desejo depressivo, que eu não vou ser entregue a esse desejo pecaminoso, esse desejo de mágoa, esse desejo de angústia. Fala, olha minha mente, fala para minha alma, que o meu coração será um coração contente. Aí a palavra de Deus, ela diz que o seu semblante vai ser um semblante alegre. Aí o que o mundo não entende, o que a palavra de Deus diz: eis que vos dou a paz, mas não vos dou a paz como vou lá dar o mundo, mas vos dou uma paz que excede todo entendimento. Porque o crente, ele tem uma coisa chamada de alegria do Espírito Santo. O mundo, por estar com o seu espírito vazio sem Deus, quando ele perde, quando acontece algo negativo na sua vida, algo que ele não esperava, quando ele é frustrado, rapidamente o mundo começa a perder a sua esperança. Mas o homem e a mulher de Deus, ele consegue ter uma paz que excede todo entendimento, porque ele está no meio da guerra, mas ele sente paz e alegria do Espírito Santo. Ele está no meio da dificuldade matrimonial, mas a esperança dele não morre, porque ele conhece a palavra de Deus. O espírito dele está cheio de Deus e o coração dele tem a alegria da esperança que vem do Pai. Ei, calabasqueio mandarai.